Bom, o objetivo da primeira aula foi discutir o que são os bons filmes. Então a gente parte de um preceito de que pra gente existem bons filmes. O complicado então seria estabelecer quais são os critérios que fazem com que pra mim um filme seja bom ou ruim. E o pior, quando a gente vai escolher um filme para a escola, que critérios a gente utiliza para dizer que um filme é bom ou ruim para passar na escola? Bom, a partir disso, a gente pensou em estabelecer um percurso que vai passar pela crítica cinematográfica. O que seria essa crítica cinematográfica? Seria pensar em que argumentos a gente mobiliza para dizer que esse filme é bom ou que esse outro filme é ruim para o contexto escolar. Então essa crítica teria basicamente dois momentos. Um momento informativo de dizer o que é o filme e um segundo momento de avaliar a pertinência ou não desse filme segundo o contexto que eu estou utilizando. Então essa avaliação normalmente passa por critérios muito subjetivos e normalmente nas críticas que a gente vê específicas para o contexto escolar, elas normalmente passam por critérios de valoração moral. Bom, a gente buscou então um exemplo num site do Grupo Abril, que tem publicado uma matéria com 26 filmes que você poderia passar para o seu filho. A gente também está pensando que esses filmes poderiam ser usados, por exemplo, no contexto escolar. Então eu queria mostrar para vocês que, por exemplo, em diversas dessas críticas feitas nesse site, se tem um espaço especial dizendo que mensagem boa, então, esse filme passa para as crianças. Bom, a gente acredita que não necessariamente um filme, para que seja válido passar no contexto escolar, ele precisa de ter uma mensagem boa. Ou seja, todos os filmes, então, que não têm uma boa mensagem, eu não passaria em contexto escolar. Isso foi um critério utilizado pelo site em vários filmes que eles analisaram que a gente não acha que tem tanta pertinência assim para escolher se passa ou não passa um filme na escola. A gente pode perceber também nesse mesmo site, por exemplo, a última crítica que eles fizeram do último filme, Elefante, eles não conseguiram utilizar esse critério de uma boa mensagem ou não. E ficou bem claro pela crítica da autora que ela percebeu nesse filme um filme com diversas possibilidades interpretativas, o que não caberia então dizer que ele passa uma boa mensagem, porque o filme claramente passa diversas mensagens, ele não tem uma mensagem final específica. Então talvez uma possibilidade seria que um filme não tivesse necessariamente uma mensagem final importante, mas um filme que, por exemplo, tenha diversas possibilidades de mensagens. Uma dessas diversas possibilidades faria com que seu aluno, não a compreendendo bem, não conseguindo finalizar ela, que ele ficasse pensando nela por bastante tempo. E isso talvez seja uma qualidade de um filme. E para falar um pouco mais disso, a gente trouxe um vídeo de um pesquisador francês que chama Alain Bergalat, que pesquisa justamente essa interface entre cinema e educação, com ele dizendo para ele o que seria um bom filme. E uma das características que ele coloca como de um bom filme seria o respeito ao espectador. Ele chama de respeito ao espectador o filme que justamente não dirige o espectador para uma única forma de pensamento, de que no filme o espectador tem uma certa liberdade, uma liberdade relativa para construir, diante da história que ele está assistindo, outras interpretações, então que não seja simplesmente uma interpretação final do filme. E isso a gente percebe também diante de filmes que os professores dizem ter uma mensagem específica, então não quer dizer que porque um professor disse que o filme quer dizer determinada coisa, que o aluno vai necessariamente perceber naquele filme só aquela mensagem que o professor problematizou, que o professor quis trazer para uma discussão final do filme. O filme em si tem uma polissemia, ou seja, ele tem diversos significados nele. Então aquela interpretação final que você havia imaginado talvez não seja condizente com a discussão que pode haver no final do filme, já que seu aluno vai ligar esse filme às diversas experiências que ele já tem. Outra característica que é muito usada para avaliar se um filme é bom ou não, isso seja em contexto escolar, seja fora do contexto escolar, com os nossos amigos ou com qualquer pessoa que a gente indica um filme, é se o filme possui ou não emoção. Além de ser uma palavra complicada da gente trabalhar, ela traz uma característica que poderia ser problematizada, ou seja, será que é porque um filme emociona a gente que necessariamente ele é um bom filme? Bom, novamente a gente trouxe o Bergalat, que afirma que não, que existem certos tipos de emoção
que para eles são chamadas de emoções indignas. Se você constrói num filme uma personagem que é totalmente carismática e que você vai adicionando a essa personagem diversas características que as pessoas gostem dela, e no final do filme você causa uma situação qualquer que essa personagem, por exemplo, morra, você vai causar uma emoção muito grande nos espectadores. Mas essa emoção é uma emoção que, para o Bergalat, é uma emoção muito forçada. Ela é feita de um modo muito grosseiro e seria uma emoção indigna. Então a gente teria que perceber também de que modo essa emoção é construída com o filme, não simplesmente se o filme emociona ou não. Então é claro que esse vídeo não vai dar conta de discutir tudo o que a gente passou na aula presencial. Então eu sugiro a vocês que, para ter uma ideia melhor de que tipo de argumentos podem ser utilizados em uma crítica cinematográfica, que vocês visitem alguns sites que eu vou indicar aqui embaixo e busquem algumas críticas de filmes que vocês já viram, para ver que argumentos os autores estão mobilizando, que tipo de relações os autores estão fazendo para criticar esses filmes com base em outras coisas que não só o senso comum de dizer eu gosto ou eu não gosto, ou ainda pior, de dizer que o gosto a gente não discute.